nesse dia chuvoso. Alguns eu sei que pegaram caiaque para estar aqui, jet ski, são pessoas finas. Eu pessoalmente quase que saí debaixo de uma tempestade e a Ingrid pegou o caiaque, né? Bom, a Escola Paulista de Psicanálise, em parceria com a Livraria Martins Fontes, realizarão ao longo deste ano uma série de cursos breves interdisciplinares. Esses cursos, na verdade, a gente também realiza desde 2012 aqui. Tá? Então, acho que esse é o 4º ano de parceria com a Livraria Martins Fontes, o qual já fica aqui o nosso agradecimento. Os encontros visam melhorar o entendimento da psicanálise e suas origens teórico-clínicas, sendo destinados a psicanalistas, psicólogos, estudantes e demais interessados. As gravações de todos os encontros estão disponíveis em nossa página na internet, apsicanalise.com, e também no nosso canal do YouTube. Até as jornadas já estão lá, só a jornada do ano passado, que só estará disponível no ano que vem. Mas todos os cursos breves do ano passado estão lá. A gente já está fazendo a gravação. O tema de hoje... Primeiro, deixa eu só falar um pouco do tema geral. O tema geral deste ano será dedicado a uma homenagem aos 400 anos de Shakespeare. Né? Então, a gente está aproveitando essa data para se aprofundar um pouco na obra desse autor. E daqui a pouco eu vou falar um pouco dessa ligação entre Shakespeare, tragédia e psicanálise. O tema de hoje é a tragédia em William Shakespeare. Nós temos 2 palestrantes, a professora Ingrid Ramos, professora graduada em Letras, pós-graduada em Linguística e Ensino de Línguas. Atualmente leciona língua portuguesa, espanhola e literatura. E na nossa escola, lá no Instituto Sandor Ferenczi, ela ministra as aulas de literatura e arte e laboratório da escrita. O psicanalista Leis Claps, que sou eu, psicanalista, professor, escritor e diretor da Escola Paulista de Psicanálise e do Instituto Sandor Ferenczi. Tá? Já anotem na agenda, o próximo encontro é dia 15/4, o tema Romeu e Julieta, Shakespeare e o amor romântico. Tá? Para aqueles que quiserem certificado, tem uma regrinha, que é assinar a lista de presença e depois enviar um e-mail para a escola com o nome, né, e solicitando o seu certificado. Por que a gente faz isso? Porque às vezes a gente não consegue entender o nome, o e-mail. Quando a gente recebe o e-mail com o nome digitado, aí tudo fica fácil. Então, não tem como errar daí o certificado de vocês. Então é por isso que a gente enfrentava muito problema com não é com I, você botou com Y, não entendeu direito. É só por causa disso. Tá? Mas a gente terá um prazer enorme em emitir o certificado. Agora eu só peço também que não esperem 6, 7, 8 meses para pedir o certificado. Tá? Saindo da palestra, semana que vem, vocês já solicitam. Eu não sei quem foi que pediu, acho que agora em março do ano passado. Né? Não precisa esperar tanto, né? Tá? Deixa eu ver aqui mais. Aqui é final do evento. Oi. Virando ano, a gente não emite do ano anterior. Isso, não, mas eu estou falando de 3, 4 meses, mas tem que tirar o ano que vem. Vem e já era. Bom, deixa eu só agora também, antes de passar para a Ingrid, né, um pouco da justificativa do projeto desse ano. Né? Eu vou basear minha justificativa em Bion. Né? O Bion é um psicanalista francês, inglês. Essa senhora agora está se lembrando do túmulo. É um psicanalista inglês, né? Que morreu agora em 1981. E é uma das grandes influências para a Escola Paulista de Psicanálise. E ele trabalha com alguns eixos, né? E ele tem um eixo filosófico, um eixo estético, um eixo místico. Né? Ano passado a gente trabalhou bastante o eixo filosófico e em umas 2 palestras nós trabalhamos o eixo místico, né, do Bion. Então, esse ano nós vamos nos aprofundar no eixo estético, né, através da obra do Shakespeare. Né? Uma outra questão importante também
porque nós não vamos só estudar Shakespeare, nós vamos estudar as tragédias de Shakespeare, né? A gente só vai dar um refresco no último, né, Ingrid? No último a gente dá um refresco, né? Aí entra uma comédia. Mas até lá, tragédias. Vamos ter que captar todo mundo, né? Então, isso tem um sentido, né? Se a gente pegar Freud, para descrever um fenômeno clínico, usou uma tragédia. Édipo. Então, o Bingham ele diz o seguinte: olha, a psicanálise trabalha com modelos. Édipo não é uma realidade. Existe um fenômeno e existe um modelo chamado Édipo. Como vários psicanalistas usam o mesmo modelo, trabalham com o mesmo modelo e comprovam o mesmo modelo, Édipo virou uma teoria. Então, por que não revisitar as tragédias? Quais outros modelos a gente também não pode achar dentro de uma tragédia para ampliar o nosso repertório? Então, isso é uma outra questão importante nesse sentido. Uma terceira questão, que aí é mais particular da palestra de hoje, é a questão do sonho, né? Uma elaboração imaginativa da função corporal. Então, uma obra de arte não deixa de ser uma elaboração imaginativa, né? E, portanto, nos é muito cara, todas elas, né? Tanto o mito quanto a tragédia. Muitas vezes, na tragédia grega, se usou como base o mito. Shakespeare, em alguns momentos, não vai usar um mito na tragédia, né? Vai usar elementos da época, mas a narrativa é muito parecida. Já falei do Shakespeare, e o presente, e esse encontro de hoje visa a gente a estabelecer algumas bases do que nós vamos fazer durante o ano. Então, a Ingrid vai falar do Shakespeare e dele em si. Eu, nesse encontro, vou falar um pouco sobre tragédia, né? Já que é uma palavra que eu, particularmente, quando comecei a estudar, descobri que não sabia nada sobre tragédia, achava que tragédia é uma coisa, tragédia é outra coisa completamente diferente. Então, isso nos ajuda a estabelecer um vocabulário e as bases do que nós vamos fazer durante o ano, obra a obra, tragédia a tragédia de Shakespeare, à exceção do último encontro, que vai ser uma comédia, né? Para ninguém cortar os pulsos no final do ano, né? Ninguém furar olhos, cortar pulso, jogar filho no poço. Pode querer experienciar, mas vai ser uma vez só, tá? Aproveita até o fim e faz direito, tá? E faça coisa torta. Daí ninguém merece. Um suicídio incompetente ninguém merece. Bom, isso aqui depois é o que eu vou falar. Então eu passo a palavra à professora Ingrid. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Agora boa tarde novamente. Agradeço a presença de todos que vieram com caiaque, sem caiaque, de jet ski, como vieram, porque não estava fácil chegar. Bom, nós vamos falar hoje sobre Shakespeare, de uma maneira geral, um pouco sobre a vida dele, sobre as obras. Nós não vamos adentrar especificamente em nenhuma obra ou falar muitos detalhes, que teremos outros encontros com obras já selecionadas para isso, onde nós vamos aguardar só estes momentos para ver os detalhes da construção, como foi tecida cada obra e as bases dela. Então nós vamos ver realmente o Shakespeare, a história dele, como que se forma o teatro dele, a sua importância, as divisões e a base dele vindo de uma tanto social, política, mitológica, e até mesmo as bases dele de tragédia, não só gregas, mas de Roma também. Okay? Primeiro eu gostaria de falar um pouco sobre a importância do Shakespeare, né? Nós temos aí a questão de que ele é o máximo, ele é o mestre, ele é o cara que fez uma revolução no teatro, e existem aí algumas controvérsias, né? Hoje nós temos uma questão da autenticidade dessas obras de Shakespeare, né? Por uma questão de escrita, por uma questão de sobrenome, pela própria formação acadêmica dele, que ele não chega a entrar na universidade, então entra-se nessa questão de isso foi importante, isso não foi importante, é válido ou não é válido? Será que se ele tivesse entrado numa universidade, ele teria, a escrita que ele teve seria mais acadêmica e menos interessante?
Então, esse é um dos pontos. O outro ponto é que nós vamos ver mais para frente, ainda hoje, a importância dele como uma pessoa que sabe tecer as informações. Ele foi um homem muito inteligente dentro da arte, que soube aproveitar o seu mecenas, que era a rainha da época, Elizabeth I, porque na verdade um dramaturgo das suas próprias ideias que realmente escreve. Nós temos comprovado aí da sua autoria uma ou duas obras. As outras obras nós vemos claramente as influências e a concha de retalho que ele faz. Então, ele é importante? Sim, ele é importante dentro da dramaturgia inglesa, dentro da dramaturgia mundial, mas a maior importância que eu considero dele é o homem que ele documentou a sua época. Então, as obras dele não foram apenas artísticas, né? A gente sabe que o teatro ele dá uma reflexão da sociedade através de personagens, de pessoas, de fatos históricos. Mas a grande importância ali do Shakespeare era documentar a sua época. Tá? Então, vamos seguir a partir daí. Então, essa seria o lugar que ele viveu, terminou a vida com a sua esposa, iniciamos pelo fim, né? Isso é só para iniciar. Então, existe aí algumas questões referente ao nascimento do Shakespeare. Sabemos que ele é de abril de 64, temos uma dúvida com relação à data especificamente, uma questão de nascimento, da época, de registro, batizado, né? Então, temos aí uma estimativa entre 21 e 23 de abril. E a morte dele é datada no dia 24 de abril de 1616, né? Até uma curiosidade, alguns gostam de realmente tratar o nascimento dele no dia 23 de abril, fazer uma coisa meio cabalística. 23 de abril. Então, eu falei, estou aqui emocionada com vocês. Bom, o pai do Shakespeare, John Shakespeare, ele era fabricante de couro, vendia produtos agrícolas, ele era um comerciante, ele teve cargos políticos importantes, muito importantes, mas ele perde estes cargos, ele perde o seu dinheiro, ele perde a sua fortuna, né? Ele tinha apenas um nome de certo prestígio. Isso faz com que a família tenha que mudar um pouco os seus padrões. Inclusive o Shakespeare, que começa a trabalhar muito cedo, alguns levantam aí o fato dele ter trabalhado até como açougueiro, como marceneiro, serviços jamais braçais. A mãe dele teve 8 filhos, Shakespeare era o terceiro, mas o primeiro homem. Então isso já dá a ele a sua importância dentro dessa época. William Shakespeare ele se casa com 18 anos, a sua esposa é 8 anos mais velha do que ele, um casamento feito às pressas, porque ela já estava grávida. Então ele estava bem apressadinho, bem animado, né? Por que não? Vamos começar logo. Alguns fatos importantes, marcantes aí do William Shakespeare, que retratam ele com a sua importância dramatúrgica, né? Em 1586, ele vai para Londres, ele vai tentar a carreira no teatro, e ele volta irregularmente para ver a família. Algumas obras dizem que ele abandona a família, né? Que ele deixa a esposa e não volta nunca mais, né? Não, ele volta, ele continua casado. O que acontece é que havia uma distância muito grande de onde estava a família de Londres. Então não tinha como pegar um ônibus, um trem, a viagem era muito longa, cansativa, ele não tinha como fazer esse trajeto no final de semana. Neste momento, Shakespeare aproveita a onda artística que havia em Londres. O teatro ele está tendo a sua força, não tinha uma grande potência como iria ser ainda, mas ele já vê essa possibilidade. Então ele vai para Londres, porque esse era o ideal dele, ele queria trabalhar com artes. Ele vai trabalhar na frente do teatro como guardador de carruagens, né? Deve existir um nome para isso, cocheiro, não sei. E ele vai fazer esse serviço. E ele aproveita esse momento, fazendo a política da boa vizinhança, conhecendo as pessoas, ele consegue entrar no teatro e exercer funções dentro desse teatro.
Então ele vai carregar figurino, ele vai limpar, ele vai ajudar os atores, ele vai fazer a parte de contra-regragem e ele vai infiltrando-se dessa maneira, o que deu uma base para ele muito boa, porque ele pôde observar muitas coisas que aconteciam, que eram coisas práticas, até mesmo uma questão de cena, uma visão de cena, uma visão do público, o que dava certo e o que não dava certo, porque ele era a pessoa que estava fisicamente tanto em cima do palco como atrás, como com toda a sua pré-produção. Então ele tinha uma visão bastante concreta sobre isso. A partir daí, ele começa a trabalhar nesse teatro ao qual ele já estava e ele faz algumas traduções e ele copia peças, né, para fazer essas reproduções para os outros atores e acaba ajudando até no texto para estes atores. Aí nós começamos a ver o que vai servir para toda a carreira de Shakespeare. Neste momento, ele tem uma absorção muito grande de obras clássicas, obras que vêm da Itália, obras que vêm da Grécia, autores que até então não eram conhecidos, e ele começa a tecer algumas informações. Então ele percebe que ele pode escrever algumas coisas. Ele precisa o quê? Ter o conhecimento das obras, da situação, dos personagens e tecer. Como que eu vou juntar isso? Né? Como que eu vou pegar retalhos de seres e fazer um humano disso? Então este momento foi muito importante porque ele teve acesso a todo esse material, que seria muito útil para ele. É nesse momento que ele começa a rascunhar os seus sonetos, a rascunhar algumas obras, e aí nós vamos para 1593, 1594, nós temos o fechamento de alguns teatros. O Shakespeare ele já tem um espaço nesse momento, ele já começa a escrever, ele já tem um nome dele ali, mas ele não consegue lançar por essa situação, né? Então a gente tem um período que os teatros londrinos ficam fechados, vários teatros, na verdade, ali da Inglaterra, da Europa. Amigo, aí vamos fazer as contas, né? Aí você já me pega na conta. Isso, faz a conta assim, 23, 64, 1564, 30, olha, um pouco de matemática pesada, muito obrigada. Até na próxima apresentação, você vai ser melhor que eu faço Sim, que eu sou de datas e séculos, até aqui eu falo em séculos, depois eu falo em décadas, outra coisa, mas fica a dica, aperfeiçoarei, muito obrigada. E neste momento, então, ele vai escrevendo sonetos, fazendo encontro com amigos. Estes sonetos, essa parte poética, é o que irá ajudá-lo para muitas obras e que ele irá usar em boa parte das obras dele, como Hamlet, Macbeth, Lear. Ele vai utilizar toda essa parte para suas obras. Em 1596, morre o seu único filho homem. É interessante a gente ver o nome do filho dele, que era Hamlet. Tem uma relação com Hamlet, né? A gente tem aí o som do Hamlet, e Hamlet vem de uma lenda anglo-saxônica. Amuleto, tem um nome certinho que depois a gente vai passar para vocês, que é o que ele vai usar para escrever Hamlet. Então, nós já temos a ideia de que neste momento ele já tem um conhecimento dessa lenda anglo-saxônica, ele ainda irá escrever a obra, então ele já tem essa base. Caminhamos por aí e sabemos que nada é gratuito, então tudo já vem previamente moldado na cabeça dele. E aí alguns acreditam, né, que parte da obra do Rei João, um trechinho da obra do Rei João é dedicado a esse filho dele. Depois ele tem também outros filhos mortos, né, que é a Susana e a Judite, uma delas é gêmea com o Hamlet. Esse é um trechinho só de Rei João, que entende-se que teve aí uma homenagem ao filho dele.
declame? Ah, eu vou declamar então. A dor substitui meu filho ausente. Se deita em seu leito e passeia comigo. Me olha com seus lindos olhos, repete suas palavras. Me faz lembrar de todas as suas vidas. Veste suas roupas, tenho então a razão para amar minha dor. Não vamos entrar na análise, né? A gente vai deixar para as obras em si. Temos aí apenas um soneto 17 do Shakespeare. Embora ele seja um poeta também, a sua grande importância é devido à parte dramatúrgica. Então, quando a gente coloca música do Shakespeare, temos aí um grande acesso às obras dramatúrgicas em si. Muito da parte poética dele está inclusa dentro das suas próprias obras, tá? De dramaturgia. Então, se te comparar um dia de verão, és por certo mais belo e mais ameno. O vento espalha as folhas pelo chão e o tempo no verão é bem pequeno. Às vezes brilha o sol, em demasia, outras vezes desmaia com frieza. O que é belo declina num só dia. Nem na terna mutação da natureza, mas em ti o verão será eterno, e a beleza que tens não perderás, nem chegarás da morte ao triste inverno. Nestas linhas com o tempo crescerás, e enquanto nesta terra houver um ser, meus versos vivos te farão viver. Tirem foto, façam para seus amigos, façam para marido, esposa, para todo mundo. Ok? Aí nós vemos uma linha mais romântica dele, uma estrutura de soneto mais formal, neste momento. E a parte da natureza, as questões da natureza, isso é muito presente nas obras de Shakespeare. Tá? As 4 estações, os efeitos gerais da natureza como algo que predestina algo que irá acontecer, é usado em quase todas as obras dele, principalmente as trágicas. Em 1599, ele torna sócio proprietário do mais prestigiado teatro público de Londres, o Globe. Ele já era aclamado, ele era adorado pela Elizabeth I, ela era a mecenas fiel dele ali. Ela fazia pedidos de obras diretamente para ele, do que ela queria, ou algum personagem que ela achava interessante numa determinada obra, ela chamava Shakespeare e dizia, olha, eu quero uma peça com esse personagem, que nós vamos ver, né, a Senhora de Windsor, que é uma encomenda da Rainha Elizabeth. Então ele já é muito conhecido nessa época, ele faz fortuna, ele é um dos poucos que realmente ganha dinheiro, guarda o dinheiro e morre bem. Então, ele não tinha a questão da arte pela arte. O que ele tinha era um negócio. Né? Ele tinha um conhecimento, ele sabia tecer, ele tinha mecenas, ele tinha um espaço, ele tinha autores, ele já tinha um nome, então vamos fazer dinheiro. Não era algo muito barato, mas era acessível a todos poderem frequentar estes teatros. E o Globe, ele faz uma configuração diferente, né? Ele tem uma estrutura um pouco melhor, a disposição do público também é um pouco diferente. Isso dá um apoio até melhor para os atores, e as classes que frequentavam também são um pouco mais divididas. Quem era nobre, quem não tinha tanto dinheiro, quem ficava na frente, quem não tinha uma visualização muito boa, né? O nosso famoso vamos pegar no balcão à esquerda, no canto, e nós não vemos nada. Então devemos um pouco aí ao Shakespeare que nos dá essa graça, né, de lugares estratégicos onde eu posso cobrar um pouco mais barato, mas a sua visualização não vai ser tão boa, mas tem este acesso. Tem internet? Tem internet? Tem? Passar um trechinho para vocês da publicidade do teatro. A gente faz de uma maneira bem artesanal. Nós não somos da tecnologia. Não, acho que não há problema. Nós não desistimos jamais. Sobrinha de quem? Desculpa, eu não ouvi de novo.
Acabou, gente. 1 minuto, 5 minutos. Bom, então, essa propriedade do Globe é muito importante, porque vai dar uma casa para o Shakespeare. Ele não faz parte de uma outra companhia. Ele não é um nome importante de uma outra companhia. Ele tem a sua própria companhia, o seu teatro e o seu próprio mecenato ali. Então, a partir daqui, é só sucesso para ele. E aí nós vamos ver as principais obras e algumas coisas do momento, da época, em si, a parte histórica, que é muito importante. Eu não tenho como entender precisamente uma obra de arte, uma obra literária, algo escrito, se eu não tenho um conhecimento de quem foi a pessoa, da onde ela vem, como ela era, até onde nos é permitido saber, e da época. Tudo que essa pessoa produzir terá a sua identidade, terá a sua digital pessoal e terá a sua digital da época. É uma reprodução da época, uma reprodução dessas pessoas. Então, isso vai estar intrinsecamente ligado. Como que eu sei que o caminho que eu estou percorrendo na análise de uma obra, ela é correta? Quando eu tenho todas essas informações, eu confronto todas essas informações e chego num caminho comum. É 100% garantido? Nós nunca sabemos exatamente o que se passa dentro da cabeça de uma pessoa, né? Dentro daquele ser. Só a própria pessoa vai poder dizer para nós o que é. Às vezes nem ela. Então, o que nós fazemos é chegar ao caminho mais próximo com as ferramentas que nós temos, com o conhecimento, com as pistas que essa pessoa nos dá. Porque sempre deixará pistas, sempre ela acaba deixando alguma impressão, algum falar, alguma sensação, alguma referência. Isso sempre fica. Então nós temos que ficar atentos a essas expressões, essas dicas que são deixadas para nós. Então nós temos nessa época a reforma anglicana. A reforma anglicana, ela marca um período bastante importante na Inglaterra. Saímos aí da época medieval, teocentrismo, Deus no centro de todas as coisas, tudo que era forte, tudo que pegava, era para uma obra divina. A questão do pecado, da pessoa ser excomungada, este medo, este receio do que era superior, do que era desconhecido, era muito forte nessa época. E toda a vida girava em torno disso. Com a reforma anglicana, o que acontece é que tem uma configuração diferente. Isso tem um peso um pouco menor, porque nós vamos caminhar entre a reforma anglicana, especificamente na Inglaterra, e o Renascimento na Itália, que muda essa questão da época medieval para o Renascimento, que eu tiro a religiosidade do centro de todas as coisas, eu tiro Deus dessa discussão e eu começo a dizer que eu, como ser humano, eu como pessoa, posso sim tomar conta da minha vida, posso realizar o que eu quiser sem culpa. Então, eu como ser, né, eu posso fazer o que eu bem entender, sem este peso nas minhas costas. O reinado do Henrique VIII e a estabilização da moderada do protestantismo, né? O Henrique VIII, ele tinha uma esposa que era da Espanha, ele não queria que o reino fosse para a Espanha.
Ele queria um filho homem, a sua esposa não lhe dava um filho homem, então ele tem uma outra paixão. Ele pede para que o Papa, na época, que ainda estamos num momento de transição aí com o medieval, a Igreja Católica possuía muitas terras, a Inglaterra tem um problema financeiro aí, e há muitas terras nas mãos da Igreja, então o rei pede ao Papa para anular o casamento, porque ele quer um filho homem. O Papa recusa e ele separa o reinado da Igreja em si, do Papa. E depois as pessoas que estavam ali com ele, os nobres e tudo mais, acabam apoiando, porque tinham interesses também. Com este apoio, ele tem aí o domínio não só do trono, como o domínio religioso, o poder religioso. Então ele funda uma igreja, essa igreja tem os mesmos moldes inicialmente da Igreja Católica, muda-se alguns ritos, algumas questões, mas a forma, né, o culto em si, a Bíblia, né, isso continua. Simplesmente o Papa e a presença dos representantes do Papa já não fazem parte mais do território inglês. Então ele dá um poder total aí. E com isso ele resolve outro problema financeiro, porque ele toma de volta as terras que eram da igreja, né? E aí esses nobres começam a entrar neste meio, e daí para frente nós vamos ter uma outra configuração histórica, né, que são os nobres, os senhores feudais e a ascensão da burguesia. O reinado da Elizabeth I, né, a tal Rainha Virgem, é importante na época para o Shakespeare, porque é ela que vai abrir as portas para a arte de uma maneira geral, ela que vai incentivar a cultura, educação, e vai dar este apoio, ela vai ter uma proximidade muito grande com o povo. Existe uma discussão se ela realmente era aclamada pelo povo, ou se a publicidade dela, o marketing dela era muito bom, que até o povo se convencia e acabava entrando nessa onda dela. Mas o fato é que na questão cultural e educacional, ela deu acesso a muita gente e deu essa possibilidade de termos as informações que temos hoje de Shakespeare e esse documento de época. Nós temos depois o massacre de São Bartolomeu, que aí a gente tem um massacre com cunho religioso e político. Todas essas situações Shakespeare acaba utilizando dentro das suas obras. Em 76 surge a primeira casa de espetáculos de tempos modernos, né, a Bourgeois, que criou o seu teatro, que é a configuração do prédio quadrado, que gerou outros diferentes espaços grandes, vazios, num palco cercado, que até então era uma praça pública. Então, este é o primeiro teatro onde eu fecho ele. Então, eu tenho um número X de pessoas, as pessoas entram, eu tenho as divisões dentro das classes, né? Então, muda um pouco a forma, a estética desse teatro. Isso acaba auxiliando também. Entre 1400 e 1600 nós temos o Renascimento. E aí é onde nós temos muita água de onde Shakespeare vai beber, né? O Renascimento ele vai pregar justamente a questão do antropocentrismo. Ele vai voltar para a questão da beleza clássica greco e romana. Vai trabalhar muito as questões da mitologia. Eu tiro a religiosidade católica e começo a trazer de volta a beleza grega. E as linhas corretas, as métricas, a questão da ciência, a matemática, a filosofia, o pensar, o questionar, o dialogar, chegar a outros caminhos aí e não aceitar tudo pronto. Todas essas situações acontecem dentro do Renascimento. É uma época de explorações, que nós temos as navegações marítimas. Essas navegações marítimas chegam a outras terras, estabelece aí um comparativo entre a minha terra e a terra do outro. E com isso, a tecnologia da época, também os avanços científicos e tudo que vem junto, também começa a trabalhar. Para eu ir para grandes navegações, eu preciso ter um mínimo de base, porque a minha pequena caravela precisa chegar, né? Então, eu começo a trabalhar dentro da filosofia e dentro da ciência, fazer um grupo de estudos para que eu chegue a algumas descobertas novas. Isso também
para a parte. Vamos para as obras. Por fim chegamos. Depois de tudo isso. Então, o que é importante fixar? A vida dele, o objetivo, o que ele queria, o caminho que ele traçou para chegar até a escrita das suas obras, o conhecimento que ele tinha dentro dos teatros, nas coxias, nos bastidores, o conhecimento que ele teve das obras, o acesso que ele teve a muita coisa escrita e essa prática de escrever para os outros, a época a qual ele estava inserido, a época em si, a questão social, política da Inglaterra e da Europa como um todo. Essas são as principais influências para as obras dele. As obras elas são catalogadas em mais ou menos 40, tá? Porque a gente tem algumas que há uma dúvida se é ou não é, outras que já foram ditas que eram, mas aí volta esse questionamento novamente. Ele é dividido entre 3 e 4 fases. Vamos lá. Eu tenho a primeira fase dele, que é Henrique VI, Ricardo III, a Comédia dos Erros, Tito e Andrônico e a Megera Domada. Dessas, a mais suave, né, seria a Comédia dos Erros, onde eu falo as confusões de conversas de personagens que confundem dois gêmeos idênticos, dois irmãos que são gêmeos idênticos. Então há uma confusão de diálogos, essa armação meio pantomima que acontece. E dentro da obra eu também tenho outros dois irmãos que também são gêmeos idênticos. Então as questões vão girar em torno dessa confusão destes pares de gêmeos. E a Megera Domada, né, que vai falar das relações do matrimônio, a condição da mulher, a questão do machismo mesmo da época, o financeiro, né, até que ponto eu vendo alguém, né, eu dou o dote para este casamento, essa independência da mulher, a hierarquia dentro da casa em si, eu tenho que casar primeiro a mais velha, depois a nova, a mais jovem, e quem vai dar o dote melhor, qual vai ser essa condição, né? E já começa a se levantar aí a primeira bandeira do feminismo com a Catarina, que ela não quer casar de jeito nenhum. Então já levanta-se essa discussão. A mais trágica, talvez, daí seja Tito em Andrônico, que ele vai realmente tem muitas cenas de violência, cenas de estupro, mutilação, assassinatos, canibalismo involuntário. É uma peça pouco montada, que deu muito o que falar na época, pelas cenas fortes de violência, né? Então ela não ficou muito tempo aí em amostra. Depois nós temos as supostas autorais dele, né? Os Dois Cavaleiros de Veneza, Pena de Amor Perdido, Romeu e Julieta, Ricardo II, Sonho de uma Noite de Verão e Rei João. Deste grupo, Romeu e Julieta, né, o clássico que todos nós conhecemos, dispensa apresentações. Sonho de uma Noite de Verão, que seria mais tranquila, onde ele trabalha com 3 ambientes, o ambiente mitológico, onde ele vai falar dessa cultura folclórica anglo-saxônica, duendes, fadas, gnomos, poções mágicas, toda essa situação. E ele vai falar do ambiente palaciano, do casamento da Rainha das Amazonas, e vai levantar uma outra questão também grega aí, e ele vai falar de um triângulo amoroso, como na maior parte das peças dele também. É a mais suave. Tanto nessa primeira fase quanto nas outras, nós vamos ver muitas marcações de obras voltadas para a questão histórica, que a gente chama de obras históricas. A segunda fase, nós temos o Mercador de Veneza, Henrique IV, dividida em 2 partes. Vocês percebam que não tem uma ordem, né? Primeiro ele faz o Ricardo II, e depois ele faz o terceiro, o Henrique IV, depois ele faz o 8º. Não há essa ordem. Ele faz aleatoriamente, ele não segue uma sequência. Júlio César,
onde ele vai falar dessa relação Júlio César, a questão da cavalaria, a parte histórica mesmo que envolve as alegres tomadas de juízo, que é uma encomenda da Rainha Elizabeth, muito barulho, por nada, onde ele vai relatar as questões sociais, matrimoniais, é quase uma comédia de costumes. Henrique V, Como Quiseres e A 12ª Noite. E nós temos muito acesso à parte escrita, mas são obras pouco montadas, pouco exploradas aí. A mais importante, né, as grandes dele, Hamlet. Ele vai usar uma lenda da Dinamarca para compor Hamlet. Troilo e Cresta também, ele vai usar uma outra lenda aí. Tudo está bem quando acaba bem. Medida por medida. Medida por medida, ele vai fazer uma crítica à igreja. Ele vai fazer uma crítica àquele que tem o poder dos cofres públicos aí, né? Então, vai ser dado uma autonomia a um juiz, e esse juiz vai levar tudo a ferro e a fogo, até que ele acaba prendendo um rapaz que já estava casado, e ele diz que esse matrimônio não é correto. E para soltar este rapaz, a irmã desse rapaz, que é uma freira, pede para que solte o rapaz, né? Porque ele não teve intenção, ele não sabia dessa lei nova, né? E aí é pedido então a virgindade dela em troca. E quem irá ajudá-la é o Frei. Então a gente tem a questão do abuso de poder e a religiosidade aí bem marcada. Otelo, o Moro de Veneza, uma obra histórica com muitos detalhes, onde vai falar sobre as conquistas de Veneza, as conquistas da Itália, um pouco sobre o preconceito racial com o próprio Moro. A gente percebe isso já no texto, que no título ele vai colocar o nome Otelo, mas ele vai deixar bem claro: o Otelo, ele é um mouro, ou seja, ele não é um veneziano, ele é um mouro, e ele está em Veneza, então ele não é daquele lugar. Então no próprio título ele já nos dá uma direção dessa configuração deste personagem. Rei Lear, né, que é o rei traído por duas de suas filhas. Macbeth, também dispensa aí apresentações neste momento. Antônio e Cleópatra, a relação dos dois, com a morte dos dois no final. Coriolano, que vai também tratar sobre a questão de poder e a não aceitação das pessoas da época, que resulta também na morte dele. Timon, em Atenas, e ele vai comentar neste momento sobre o mecenato, né? Um mecenas que ajuda muitos dos seus, e quando ele perde tudo, ele é deixado de lado. E mesmo assim ele permanece egoísta, isolando-se numa floresta e amaldiçoando todos aqueles, permanecendo na floresta para morrer, porque ele acha que ele é bom demais para se misturar aos outros. E Péricles. Depois nós vamos ter Tempestade e Henrique VIII. A Tempestade vai falar da colonização, né, da Inglaterra a países da América. Basicamente é isso, ele vai usar esse ambiente, essa configuração para nós. Características da obra. O que nós observamos na obra do Shakespeare? O Shakespeare, ele muda um pouco seus personagens e ele dá importância a cada um. Então eu não tenho apenas um personagem central. Todos os personagens ele tem a sua importância, ele tem o seu psicologismo, ele tem o seu porquê existir. Então não são apenas figurantes. Todos eles possuem uma criação. Então ele dá essa possibilidade para os seus atores, tá? De ter vida independente aí, diferente um pouco da tragédia grega, que nós temos outros personagens, mas nós temos um grupo específico que é o atuante. Os outros, eles dão apenas apoio, mas eles não têm uma independência ali. Ele vai falar sobre estilos de vida inglês, a cultura, né, as lendas anglo-saxônicas, os folclores antigos. Ele vai documentar a época social, a mulher, os casamentos, o poder,
os abusos do poder, a igreja, já que estamos no protestantismo, então ele pode falar da Igreja Católica. Alguns nomes que ele utiliza nas suas obras, como a parte, o truque da cama, escada, monólogo, né? A parte é aquele momento que nós vemos na obra onde o personagem ele fica sozinho, ou ele se afasta dos outros personagens e nós temos acesso ao pensamento dele, ou ao plano que irá acontecer. A escada é aquela cena onde a cena ela vai servir de escada para algo maior que irá acontecer, ou um personagem ele vai surgir naquela cena de escada para algo maior que irá acontecer. O próprio monólogo. Aí nós vemos que o Shakespeare ele é mais conhecido por ele ser um dramaturgo bem sucedido na sua época do que um homem de letras, porque ele vai pegar todas as informações, ele vai pegar um mito e vai utilizar. Ele pega um fato histórico e utiliza como pano de fundo. Ele pega uma outra lenda de um personagem e junta nessa história. Então, ele coloca todas as cartas ali na mesa, cria um pano de fundo, cria-se um outro enredo e junta, alinhava aí todas essas situações. Ele vai utilizar o jogo de palavras, a metalinguística, e ele vai dar a possibilidade destes atores deles trabalharem um pouco mais, que nós chamamos atrás, né? Ou seja, eles não precisarão fazer gestos tão exagerados. Eles podem exercer este psicologismo, essa coisa mais pequena deles, dando a possibilidade daqueles que irão assistir raciocinar junto com aquele personagem, entrar nessa onda com este personagem e fazer as suas próprias reflexões, porque era essa a ideia, era gerar uma reflexão, embora ele não pudesse deixar isso tão claramente como em uma de suas obras, onde é falado de um rei, que ele é destronado, e essa parte do destronamento é tirado da peça, porque as pessoas não podiam saber, não poderiam dar essa ideia que o rei poderia sair tão facilmente assim do poder. Nós temos a associação do Shakespeare com o Sêneca, né? Em Roma, temos aí duas possíveis escritas do nome dele. Ele é um advogado, intelectual, filósofo da época. Ele vai ser conselheiro, tutor aí, vai ajudar o imperador Nero. E ele vai ser acusado de conspirar a morte de Nero. Como Nero dará-se conta disso, ele vai condenar Sêneca, e a condenação é que ele pratica o próprio suicídio. A esposa de Sêneca fica revoltada também, ela não aceita e ela também resolve entrar no suicídio. Para não ter dois mortos, né, Nero pede para que essa mulher seja cuidada, para que ela não morra, para que não gere uma confusão ali, mas ela acaba falecendo depois. E é em cima das obras dele que Shakespeare vai beber muitas coisas. Sêneca é um autor adequado, tanto para agradar como para instruir. E ele vai utilizar do Sêneca o que nós conseguimos ver claramente nas obras de Shakespeare. Versos brancos, sem rimas, sem uma métrica perfeita, a divisão das peças em 5 atos, a moralização e a introspecção, e isso vai ser imposta no texto e na representação dos personagens, a linguagem retórica, o fantasma. Aí eu coloquei apenas o Macbeth, mas o fantasma, essa situação de fantasma aparece em quase todas as tragédias, né? Estes mortos sempre vêm. E a presença de outras ocorrências sobrenaturais, como as bruxas em Macbeth e questões naturais, que vão estar vinculados também nessas ocorrências sobrenaturais. Nas obras de Sêneca nós vamos encontrar também a presença de crime, sacrilégio, transgressões, que são as regras fundamentais e sociais. Aquela primeira parte do Shakespeare, onde é uma obra com muitos assassinatos, mutilações, faz parte de uma das obras do Sêneca também. Na dramaturgia do Sêneca e Shakespeare, né, todas essas características nós encontraremos em Macbeth, Lear, Sonho de uma Noite de Verão, Hamlet, Ricardo III, quase todas as obras mais importantes
históricas dele. Então Shakespeare ele acaba trazendo o Sêneca para este ambiente, que até então o Sêneca não era conhecido. Então ele aproveita essa situação, traz as suas histórias, traz a sua dramaturgia, dá uma remodulada, uma roupagem nova e faz essas apresentações. Então, muito do conhecimento que se tem sobre Sêneca na Inglaterra é devido ao Shakespeare. Aí nós temos um possível manuscrito, né, uma exposição que teve com o manuscrito de uma das obras do Shakespeare, exposto em Londres. Eu acho que tivemos bastantes informações, não? Bem? Nossa, bibliografia. Terminamos. Falamos muita coisa. Muitas coisas. Alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Não?